O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali, ou ele está aqui. Não deveis ir, nem correr atrás. Pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Queridos irmãos e irmãs, hoje o Senhor nos convida a meditar sobre a palavra que nos traz a unidade, nos dá a certeza de viver a unidade em Deus. Às vezes nós ficamos presos em alguns valores e corremos atrás desses valores como se eles fossem as respostas para a nossa existência. São coisas interessantes ali, porque os fariseus fazem uma pergunta para Jesus, não para tirar dúvida, mas para condená-lo. Quantas das vezes também recebemos perguntas, não para dúvidas, mas para saber aonde se encontrar, aonde pegar alguma realidade, alguma coisa que possa até mesmo nos incriminar. E a leitura ela é clara naquilo, ele fala que o reino de Deus não se acha naquela realidade como eles estavam pensando. Um Messias libertador, um Messias que ia trazer a salvação puramente com ações humanas, esquecendo dessa riqueza, dessa certeza de um Deus que é muito maior do que os nossos valores, que é muito maior do que o nosso pensar. A gente, às vezes, limita a existência de Deus pelo nosso pensar, pelo nosso achismo. E Deus é superior a todas as realidades pensáveis. Olha que ação importante. Então ele vai falar, olha, o reino de Deus, ele deixa bem claro que não compete querer saber sobre uma ação, mas ele diz uma realidade importante. Ele fala, olha, muitos virão dizendo, está aqui, está acolá. Não sigais essa gente. Quantas das vezes nós corremos atrás de valores que não são nossos, que não pertencem ao nosso modo de crer e de acreditar. Quantas pessoas também, em vez de buscar a palavra de Deus, buscam mensagens no WhatsApp, mensagens no Facebook, mensagens no Instagram, e aquela mensagem, que muitas das vezes é uma filosofia de vida, uma ação, não estou dizendo que não são mensagens bonitas, são mensagens, mas não são palavras de Deus. E nós muitas das vezes a temos mais do que a própria palavra de Deus. Quase que seguimos uma doutrina fora daquela que o Senhor projetou, que o Senhor preparou, melhor dizendo, não projetar, mas preparou para a nossa existência. Nós recebemos uma palavra no nosso batismo. Recebe as promessas feitas aos teus antigos pais, que essa promessa por ti aceita te conduz à vida. Qual é a promessa? É a palavra de Deus. Então nós temos que olhar para a palavra de Deus nessa certeza de vida, e seguir a palavra. Então o Senhor às vezes não, o Senhor nos convida a parar um pouco, a escutar essa palavra que toca dentro do coração. É como Santo Agostinho. Santo Agostinho falou uma coisa muito importante. Santo Agostinho disse uma ação que foi formidável. Ele, quando escreveu lá o livro Confissões,
dentro dos capítulos, tem o capítulo da sua conversão. E ele fala, né, primeiro ele se inquieta porque ele quer entender a ação de Deus. Quem é Deus? E ele escuta uma balança do outro lado, uma criança a brincar, e a balança rangia. E ele escutava, não o rangir da balança, mas essa frase, tome e lê, tome e lê, tome e lê. E ele lê o quê? Eu já li todas as coisas, eu quis conhecer o Senhor pela literatura. Mas o Senhor não está nessa literatura. Aonde que o Senhor se encontra? Aí a própria dimensão que ele vai escrever um poema tão bonito, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. Tu estavas o tempo todo em mim e eu te procurava fora de mim. Quantas das vezes nós queremos encontrar Deus fora, mas Deus está dentro. Então a gente tem que olhar para o interior, não o egocentrismo, mas saber fazer esse encontro com o Senhor que fala no coração, no silêncio. Encontrar a Deus e deixar Deus falar. Muitas das vezes a gente quer se encontrar com Deus, mas a gente é como aquele tagarela que fala, quando a pessoa vai falar, diz tchau, que bom, tem que ir embora. Não, deixa Deus falar ao coração. Então a literatura de hoje, a leitura de hoje, nos convida bastante a isso. Tanto a primeira leitura que fala do escravo, e depois Paulo fala, olha, eu vou devolver você para o seu dono, mas você não vai ser mais escravo, mas você vai chegar como irmão. Será que o outro estava preparado para ver que o seu escravo não era mais o seu escravo, mas agora era o seu irmão? Por isso que Paulo faz toda aquela declaração importante, dizendo, olha, queria eu tê-lo comigo na prisão, mas eu tenho que conduzi-lo a vós. Recebe como recebe o meu próprio coração, um sentido bonito de unidade. Isso é escutar a Deus e colocar a palavra em comum. Paulo, ele colocou em prática tudo aquilo que nós escutamos no Evangelho. Paulo escutou a Deus e soube falar de Deus, ser Jesus para o outro, e salvar aquele que era escravo e agora é livre no Senhor. Também o Senhor nos convida a eu, a você, se libertar. O que te aprisiona? O que não te deixa ser totalmente de Jesus, totalmente de Deus? Quais são as realidades que te impedem de viver essa liberdade, esse amor verdadeiro? É olhar para Jesus e dizer, só Tu tens o poder de curar-me, Senhor. Cura! E buscar essa unidade no amor, como fez São Josafá. São Josafá, sendo ucraniano, ele pertencia à igreja, até o nome é difícil, Rutena, da Ucrânia. A igreja, o cristianismo, a riqueza do cristianismo é muito gigantesca na dinâmica católica. Também todos os cristãos, temos os ortodoxos, temos os coptas, os alexandrinos, temos os rutenos, temos todos. E Josafá, como sendo monge, depois bispo, mostra uma questão importante. Jesus nos deu um testamento que é maior. Pai, que todos sejam um, para que o mundo creia que Tu me enviaste. E o que ele faz de uma ação tão bonita e importante? Ele unifica as igrejas orientais e ocidentais. Eles chamam todas e traz a igreja da Ucrânia para a igreja de rito romano. Olha que ação importante. Então nós temos os monges basilianos, temos os monges que trabalham sobre essa ação dentro dessa riqueza de São Josafá. Temos os monges que são ucranianos, as monjas ucranianas, que mostram do rito oriental e o rito ocidental. Também por Josafá, mostra esse acolhimento. Só que tudo isso tem um custo. Josafá tem que enfrentar os poderosos, que impedem muitas das vezes, impedem a liberdade da oração, a liberdade de sermos um. Parece que se não pertencemos a um grupo, a uma bandeira, não somos pessoas, não somos alguém nessa terra. Se a gente olhar, a nossa terra
A nossa pátria é uma porção de terra, mas nós somos filhos da terra. Todos nós somos iguais, somos filhos, somos um. Então São Josafá começa a olhar para essa realidade e vai de encontro aos poderosos. Qual é o resultado de toda essa ação? O seu martírio. Josafá sofre o martírio e o seu sangue, como o sangue de Cristo, escorre sangue como Cristo e provoca a unidade da igreja. Quase que para dizer, olha, estou devolvendo o Senhor para o seio da comunidade da igreja, os irmãos dispersos da casa de Israel. Assim também devemos de ser, cada um de nós, buscarmos a unidade, o amor, buscar ser um, não somente por palavras, até mesmo pegando aquela máxima de Agostinho, não encontrar o Senhor somente nas palavras, nas frases prontas da vida, mas buscar o Senhor que está dentro. E quase como uma lamparina, às vezes a gente tem que se colocar naquela mística e olha, a gente é quase como aquela lanterna bem antiga, de vidro, nos 4 lados, a gente tem que polir os vidros, para que a luz que está dentro possa resplandecer, e todos se sentirem acolhidos pela luz. Então que eu, que você, que a gente possa hoje se sentir verdadeiramente esse candeeiro. A luz está dentro, muitas das vezes, obscura pela fuligem, que nós mesmos deixamos criar nas paredes da nossa, desse nosso luzeiro. O Senhor hoje nos convida a polir, a limpar, para que essa luz seja translúcida e chegue até os nossos irmãos e traga a unidade e a paz. Que o Senhor nos abençoe hoje, pela intercessão de São Josafá, que mostrou aos monges basilianos, que mostrou também a toda a igreja a alegria da unidade, possa também trazer a cada um de nós esse desejo grande de Jesus. Pai, que todos sejam um, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.